Aqui estamos para mais uma telerevisão na sua TV Estadão. Com um humor mais ácido que o popular Sai de Baixo, o programa Junto e Misturado finalmente voltou ao ar com uma segunda temporada. Foram 11 pontos de audiência e uma derrota para o Silvio Santos. No Ibope, né? A gente fala 11 pontos de audiência e uma derrota para o Silvio Santos no Ibope, e aí vem todo mundo e diz, Junto e Misturado derrubou a audiência das noites de domingo da Globo. Então eu vou fazer aqui uma defesa do programa que conseguiu bravamente resistir a essa overdose do politicamente correto, em que todo mundo tem medo de pisar onde pisa para fazer uma piada, ousou fazer piada envolvendo personagens religiosos, inverteu aquele cuti-cuti que envolve toda e qualquer comunicação com e sobre bebês, debochou de quem só conhece livro para decorar a casa e, sobretudo, tratou a criação em texto com uma inteligência bastante interessante, sem precisar expulsar as crianças da sala. Sim, é possível fazer humor do tipo TV Pirata hoje, ou Porta dos Fundos, aí, com alguma civilidade para os parâmetros de televisão aberta e dentro dos parâmetros de responsabilidade social adquirida pela TV nesse vai e vem, que pesquisa vários tipos de humor, aí a gente pode dizer desde TV Pirata para cá. Mas a defesa aqui ao Junto e Misturado, ao contrário do que possa parecer essa vitória de um ponto do Silvio Santos sobre o programa, também se dá no terreno do Ibope, porque o humorístico do Bruno Mazzeo, e aí vai uma ênfase ao Marcelo Médici, a Fabíola Nascimento, a Débora Lan, Gabriela Duarte, Luiz Miranda, um elenco muito bem afinado, esse programa teve esses 11 pontos de audiência, o que é menos do que vinha rendendo o Sai de Baixo, que foi um grande fenômeno, mas já é mais do que a Globo conseguiu com a série americana Revenge, por exemplo, que antecedeu o Sai de Baixo. Revenge teve 9 pontos ao longo das 2 temporadas vistas na Globo e teve aí 10 pontos, se tanto nos seus últimos 4 episódios. Então, o Junto e Misturado já sai aí com alguma vantagem em relação a isso. Não é exatamente uma derrubada de audiência, e acontece, às vezes, sim, de Silvio Santos ganhar no horário e tal, mas está mais ou menos dentro do que era. O Sai de Baixo fez 14 pontos de saldo em 4 programas e foi realmente um fenômeno. Todos esses dados são da Grande São Paulo, aí onde cada ponto, que eu falo ponto, é um ponto percentual de domicílios com TV, cada ponto corresponde a 62 mil domicílios com televisão na Grande São Paulo. Então, vem o Bruno Mazzeo, 11 pontos, coloca ele aí no meio do caminho entre uma série dramática muito bem produzida, no caso Revenge, e um programa popular que foi um fenômeno durante 6 anos. É ruim? Claro que não é ruim. A Globo havia interrompido lá em 2011 a gravação da segunda temporada do Junto e Misturado, mas subitamente, na época, resolveu acreditar que o programa não tinha fôlego e ressuscitou esse humorístico agora, há coisa de 2 meses. Foi uma decisão muito em cima da hora, como se fosse um tapa-buraco, sim. Houve até quem dissesse que eles estavam quase fechando com o Porta dos Fundos e tal, mas esse quase fechando já tem também 2 anos e eles não conseguem ceder àquele humor mais e mais ácido que eles fazem na internet. O fato é que a emissora foi abastecida pela confiança do sucesso do Porta dos Fundos na internet. Quando você vê ali os milhões de views que a trupe do Porta dos Fundos consegue na internet, você vê que é possível fazer um humor um pouco diferente daquela coisa quadradinha, de cuidado, de pisar em ovos, ou do Zorra Total, ou mesmo de sitcom como Sai de Baixo, e conseguir ser responsável e não espantar crianças da sala, ter um pouco de civilidade. As pessoas gostam da repetição, elas resistem ao novo, isso é, como disse o diretor de núcleo do programa, o Maurício Farias, fez a Grande Família, sabe muito bem o que é o prazer do ser humano pela repetição, isso é uma característica do ser humano, não é nem da audiência de TV. Olha a água, olha o refrigerante. E aí, vamos pra onde? Qualquer lugar. Entrei aqui só por causa do ar-condicionado. Quer dizer, as regras são essas, mas elas são um pouco engessadas quando a gente fala de televisão, ainda mais televisão aberta. As fórmulas bem-sucedidas dependem sempre de uma afinação do elenco, da química entre aquele cast, da competência da direção, da afinação entre elenco e direção, do que a concorrência está exibindo naquele horário e até da meteorologia. Os dias de chuva rendem mais audiência à TV do que os dias de sol. Assim, enquanto a Globo exibia o Junto e Misturado, a Record apostava numa velha fórmula, pode-se até dizer, apostava ali num DNA de Sai de Baixo, pelo menos no que diz respeito à televisão brasileira, que era uma espécie de remake da Família Trapo, o lendário programa da TV Record com o Ronald Golias, Jô Soares, o Renato Corte Real, lá dos anos 60. Tem plateia, tem um tom de sitcom aberta, como Sai de Baixo, mas o que ele não tem é aquela turma bem afinada do Aroche, que foi se tornando afinada, aliás, depois de muito tempo, ficou 6 anos no ar, então não se pode exigir de um elenco que se formou de um dia para o outro, ali com o Rafael Cortez, o Raul Gazola,
um mesmo resultado, como era do Aroshi, e nem ali um conhecimento e um reconhecimento daqueles personagens. Então a Record teve os 6 pontos no Ibope, foi um resultado muito modestinho, mas também não é de um único programa que se obtém essa química desejada para fazer um programa funcionar como aquele, principalmente naquele formato. Então se vierem outras edições, quem sabe o negócio não anda um pouquinho melhor.